Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mateus 17, os versos 19 e 20, estão no contexto da transfiguração de Jesus. Ele havia subido ao monte junto com Pedro, Tiago e João, ali foi transfigurado. Depois eles descem, os 3 discípulos impactados com aquilo que tinham visto. Mas quando eles chegam lá ao pé do monte, a multidão está ali, os outros discípulos estão ali e também um pai desesperado, porque o filho está possesso de um espírito maligno. E quando Jesus procura saber o que estava acontecendo, a resposta é básica: os discípulos não conseguiram expulsar o demônio daquela criança ou daquele jovenzinho. Então, Jesus vai e usa a sua autoridade e liberta aquele menino. Então, quando os discípulos procuram Jesus perguntando por que eles não conseguiram, Jesus diz: por causa da pequenez da fé. Quando nós olhamos o andar daqueles discípulos com Jesus, nós sabemos que foi um processo, foi progressivo o conhecimento que eles tiveram de Jesus. Muitas coisas eles só foram entender depois da morte e da ressurreição de Jesus. Algumas coisas eles só tiveram a compreensão depois de Pentecostes. Então, quando nós entendemos isso, vemos que, por exemplo, aqueles discípulos, embora andando com Jesus, ainda não tinham a compreensão clara de quem era Jesus e a dimensão do seu ministério. Por isso, Jesus está dizendo: olha, a fé de vocês ainda é pequena demais. Vocês poderiam ter feito isso, libertado aquele menino, mas vocês não conseguiram por causa do tamanho pequeno da fé de vocês. O tamanho da nossa fé, ele será sempre proporcional ao nosso conhecimento de Deus, ao nosso conhecimento de Jesus. Ou seja, o quanto nós conhecemos de Jesus será o tamanho da nossa fé. Se nós não conhecemos nada de Jesus, não temos fé. Aquelas pessoas que não conheceram, nunca tiveram encontro com Jesus, elas não têm fé para andar com Jesus e ver as coisas acontecerem mediante a sua fé. Mas aquelas pessoas que andam intimamente, gastam tempo, se dedicam em buscar ao Senhor e conhecem o Senhor, meditam nas Escrituras, buscam ao Senhor constantemente, esses que andam com Deus na sua vida diária, obviamente terão uma fé maior, porque a fé é proporcional ao nosso conhecimento de Deus. Quanto mais conhecemos o Senhor, maior a nossa fé e mais a fé é fortalecida. Romanos capítulo 10, no verso 17, a Bíblia diz que a fé vem pela palavra de Cristo. Ou seja, a importância de nós meditarmos nas Escrituras Sagradas, a importância de gastarmos tempo em entendermos a palavra de Deus. Se você quer conhecer a Deus, não tem como você fazer isso sem gastar tempo com a Bíblia. Há pessoas que querem ter experiências com Deus, amém, experiências são boas, mas você não pode menosprezar a importância do estudo da Bíblia, da meditação da Bíblia, do apreender aquilo que Deus está falando na sua palavra. Por isso a fé vem pelo conhecimento da palavra, não conhecimento intelectual, mas pela revelação da palavra. Quando lemos a palavra e ela se torna viva para nós. Por isso eu posso dizer que quem controla o limite da nossa fé somos nós mesmos. Quem controla o limite da sua fé é você, porque será na mesma proporção da sua sede, da sua fome, do quanto você tem buscado Deus. Há cristãos sem profundidade na vida espiritual, porque não leem a Bíblia regularmente, não oram. Então, Deus parece alguém distante, Deus parece alguém que não é acessível. Faz a oração, mas Deus parece que está lá longe. Por que fazem isso?
porque, na verdade, não tem fome de Deus. E quem não tem fome de Deus não conhece Deus. E quem não conhece Deus não consegue ter fé em Deus. Então Jesus deixa claro, você precisa ter uma fé que se desenvolva. E Jesus diz, fé é como um grão de mostarda. É curioso porque em outro momento Jesus disse que o reino de Deus é como a semente de mostarda, que ela é pequenininha, ela é o menor grãozinho, semente, mas ela se torna uma árvore frondosa que dá abrigo às árvores dos céus. Então, quando nós entendemos isso, sabemos que a nossa fé, ela pode começar pequenininha, como uma semente, mas se tornar algo grande, se ela for desenvolvida da forma certa na presença do Senhor.